bem com você? E estamos de volta com o nosso canal DZ.humano. Como toda semana a gente traz um convidado muito especial, hoje é ainda mais que especial, sabe por quê? Porque nós estamos no mês de valorização da vida. E a nossa convidada especial é a primeira mulher que vem aqui no nosso programa, uma super psicóloga. Eu tenho a honra e a alegria imensa de apresentar para vocês a Catiane Fernandes. Seja bem-vinda, Catiane. Obrigada. Feliz pela tua vinda, estou muito feliz mesmo. Obrigada. E eu muito grata por ter recebido esse convite. Que bom. Catiane, o nosso canal então fala de desenvolvimento humano e você como psicóloga, que é há alguns anos já de formada, clinicando, né? Mais de 13 anos. Mais de 13 anos. Pode muito bem nos falar o que é o desenvolvimento humano e como que a psicologia pode estar auxiliando nesse processo de uma pessoa, né? E a pergunta que geralmente eu faço de início de conversa: a Catiane, como foi o seu crescimento, o seu desenvolvimento, início da vida, se teve uma base familiar estruturada, se não teve, como que foi? Poderia contar um pouquinho da sua história para nós? Claro. Então, o início da minha vida foi um pouco conturbado, né? Como várias famílias, a minha família vem de um pai alcoólatra e uma mãe dependente, digamos assim, né? Meu pai era caminhoneiro na época e ele bebia muito. Então, ele não quis ter filhos e as coisas foram acontecendo. Meu irmão mais velho foi um acontecimento, meu pai e minha mãe casaram, minha mãe, vivendo a vida que ela vivia com um marido alcoólatra, ela decidiu separar. E numa dessas decisões, o meu pai abusou dela e veio a minha pessoa. Então, minha mãe grávida decidiu, vamos tentar mais um pouquinho. E dentre essa gestação, meu pai tentou me matar dentro da barriga da minha mãe. No nascimento, meu pai tentou me matar também no berço. Quando eu estava recém-nascida, meu pai mais uma vez abusou da minha mãe e veio meu irmão. Nós temos uma diferença de 11 meses. Apesar de ter sido conturbado, né? Foi uma infância tranquila, foi uma infância gostosa. Por quê? Quando eu estava com 4 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. Eu e os meus irmãos fomos morar com meu avô e com a minha avó. Então, não por isso, né? Morando com vô e vó tem aquele docinho de vô e vó. Meu tio morava na casa da frente da minha avó. Era sítio lá interior de Indaial, né? Então, assim, um terreno muito grande. O meu tio morava lá na frente. E o meu tio também era alcoólatra. E durante pelo menos 3 anos da minha infância, eu fui abusada sexualmente por ele. E como uma criança, né? Medo de contar para alguém, medo do julgamento. Eu sabia lá no meu inconsciente, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Porém, eu fiquei comigo. Só que isso nunca influenciou. Por quê? Porque eu tive uma infância muito gostosa, uma infância muito livre, digamos assim, né? Só que aí eu fui estudar, fui fazer psicologia. E aí eu fui entender que todo ser humano traz traumas. Que esse abuso, sim, ele me trouxe questões, né? Porque a gente vai estudar. Eu digo que a ignorância é uma bênção, né? Por quê? Porque a falta de sabedoria faz com que a gente só viva. E o conhecimento, ele faz com que a gente olhe para a questão e tente resolver. E foi isso que eu comecei a fazer desde quando eu comecei a minha faculdade. Desde o 5º semestre de faculdade. Buscar me descobrir. Já conhecia um pouco da tua história, né? Então, digo que para mim não foi assim uma surpresa por já ter ouvido a sua história. Porém, é sempre impactante a gente ouvir quando se fala em abuso, né? Abuso, e principalmente na infância, que a pessoa, a criança ainda ela é muito indefesa, né? Não sabe o que está acontecendo e não sabe muito menos ainda como se defender, né? E como psicóloga, você poderia explicar para a gente o que significa um abuso? O que é um abuso para uma criança que não sabe se defender?
até no sentido de uma mãe explicar isso para um filho. Eu sei que daí explicar já é um outro processo, né? Porque cada criança deve ter um entendimento, uma fala para entender e talvez uma idade, uma maturidade para poder processar aquela informação, né? Mas o que seria um abuso, até de repente para eu entender se eu passei por esse abuso ou não lá na minha infância, para eu conseguir fazer essa assimilação? Então, né? Normalmente o abuso, ele acontece por pessoas muito próximas a gente, né? Justamente comigo, foi um membro da família. Alguém que eu confiava, alguém que a minha mãe confiava, alguém que os meus avós confiavam, né? É o que normalmente acontece com uma criança. E como tem esse vínculo muito forte de confiança, como é que eu vou falar para alguém? Ainda, né, não é muito moldado na criança essa fala. Se alguém te tocar, o que tu vai fazer, né? Os pais, eles não conversam ainda com os filhos sobre isso. E às vezes, assim, a gente tem medo de que aconteça na escola, de que aconteça, sei lá, com um amigo, mas normalmente o abuso pode acontecer dentro de casa, com um pai, com mãe, com um membro da família, com um padrinho, entende? Não necessariamente só com homens, né, que são abusadores, mulheres também são abusadoras. Eu já tive pacientes homens que foram abusados por mulheres. Nossa. E, por exemplo, para uma mulher falar sobre um abuso é muito mais fácil, é muito mais comum, mas o abuso também acontece com homens, também acontece com meninos. E dentro do processo terapêutico, para um psicólogo investigar, nós temos várias ferramentas, né? A terapia cognitivo-comportamental nos traz ferramentas para conseguir extrair isso de uma criança. Então, para um pai, para uma mãe perceber que tem algo de errado acontecendo, é muito nítido. Por exemplo, uma criança ia no banheiro, ia tomar banho e de repente começou a mudar o comportamento, não quer mais que as pessoas vejam, que a mãe e o pai vejam ela tomando banho, ou tem medo de evacuar, ou tem medo de fazer alguma coisa, ou mudam drasticamente um comportamento, se isolam. Então, assim, a mudança de comportamento de uma criança, ela precisa ser investigada. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E o abuso, ele se dá somente como sexual ou existem algum outro tipo de abuso que pode acontecer, né? Não teve a questão sexual propriamente dita, mas tem algum outro tipo de abuso? Sim, o abuso psicológico também, né? Que acontecem também por membros da família. O abuso não necessariamente só é sexual. Entendi. Até agora que você falou do abuso psicológico, me veio à mente, né? Geralmente, mas questões de separação, né? Quando os pais não conseguem conciliar ali a fala, a educação com os filhos, ou ficou alguma questão emocional entre os pais também, aí um pode depreciar o outro na frente da criança e a criança fica com aquela situação. Com aquela imagem distorcida do outro pai, né? Da mãe ou do pai. E aí os dois adultos sofrendo ainda sofre mais a criança, que já está num processo de crescimento que também não é fácil, né? Digamos Uma assim. separação já é complicada, né? Porque pegando os adolescentes e as crianças que eu trabalho dentro de consultório, para uma criança, normalmente vem muito o sentimento de culpa. O que eu fiz de errado para o meu pai e para minha mãe se separarem? Uau. E aí, trabalhando ainda mais essa negligência ou essa alienação parental ou esse jogo de valores entre os pais, né? Eu vou usar o meu filho para punir a minha ex-esposa, o meu ex-cônjuge, entende? Então, tem toda uma questão de abuso psicológico aí, de negligência, de alienação. E também tem a questão do pai ou da mãe que às vezes abandona o filho, né? Se separou e simplesmente vai embora e não dá mais nenhum apoio. Muitas vezes nem financeiro e muito menos psicológico, né? Isso também é uma alienação parental? Sim. É esse o termo?
E isso vai trazer consequências gravíssimas. Pode levar, né? Pode, porque assim, como eu já falei, né, vem toda uma questão de como essa criança se enxerga diante da separação dos pais. E sendo abandonada, porque é isso que a criança interpreta, né? Ah, ou meu pai ou a minha mãe me abandonou. Então, além de eles terem se separado, eu não tenho valia nenhuma. Por quê? Porque meu pai ou a minha mãe nem querem estar comigo. Nossa, é muito triste isso. Uhum. É muito triste e também bastante comum, né? Infelizmente é bastante comum. Então, eu entendo que se um adulto busca ajuda psicológica, ele vai ter ferramentas para se manter equilibrado, emocionalmente falando, e ainda vai ter um suporte para dar e auxiliar para o filho nessa questão de separação, né? Hoje, dentro do consultório, eu, Catiane, só atendo adolescentes e adultos, porque eu entendo que o quê? Para mim, Catiane, né? Hoje, um adulto bem resolvido psicologicamente, ele é capaz de ajudar o seu filho diante das suas questões. Dentro da clínica, nós temos profissionais que atendem crianças e eu atendo esses pais, porque nós somos o reflexo dos nossos criadores. Né? Nós somos reflexos dos nossos pais, das nossas mães, das pessoas que a gente convive. E se meu pai e a minha mãe não estão bem, o que eles vão me passar? Como que eles estão me criando? Óbvio, né? Gente, eu não estou julgando nenhum pai e nenhuma mãe. Cada um dá aquilo que tem, né? Cada um é o melhor pai e a melhor mãe que sabe ser. Só que se eu busco terapia para tentar ser uma pessoa melhor, é óbvio que eu vou conseguir ser um pai ou uma mãe ainda melhor. Agora me veio a questão da confiança, né? Eu passei por traumas na infância também e, como você falou, isso é bastante corriqueiro, comum, né? Quem nunca, né? Quem nunca é. Mas eu me lembro que na fase que eu mais precisei, eu diria assim, que foi ali na faixa etária dos 4, de 4 anos para cima, eu não tive esse suporte psicológico. E então eu resolvi procurar um profissional, uma psicóloga, quando eu tinha ali meus 16 anos. E eu gostei muito dela. Eu confiei muito nela, eu estava fazendo tratamento, terapia com ela, né? E durante, se não me engano, uns 3 meses mais ou menos. E ela precisou mudar de cidade. Só que como eu sou bem jovem, naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então o atendimento não era possível, eu não tinha como ir até a cidade dela para continuar o tratamento, né? E depois daquilo, dessa ida dela para outra cidade, eu não consegui mais me vincular com outro profissional da área. E isso me gerou mais um estresse, né? Bem grande, assim, porque eu entendo que se eu conseguisse fazer o tratamento naquela fase, eu poderia ter evitado vários picos, assim, emocionais ali que pioraram a minha situação, né? Eu poderia ter encurtado o caminho, não digo, mas poderia ter sido mais assertiva no meu caminhar, né? E como que funciona essa questão da confiança com o profissional? A gente vai ao primeiro atendimento, assim, eu sei comigo como foi, né? Mas eu queria ver o profissional falando, né? Mas aí a gente vai ali no consultório, provavelmente por uma indicação. Geralmente acontece por indicação, né? Porque eu sei que se com a minha amiga está funcionando, então vai dar certo comigo também. Exatamente. Né? A gente confia nessas pessoas que a gente já tem a indicação, né? De médico, psicólogo. Mas aí a pessoa vai no consultório e quando ela gosta do profissional, por mais que ela goste do profissional, por que às vezes ela está fazendo o tratamento, dá início e para no meio do caminho, desiste, sendo que o emocional é uma das ferramentas principais do corpo humano, né? Para a gente ter sucesso em todas as áreas da vida. Então, eu brinco dentro de consultório, né, que encontrar um psicólogo é quase que como encontrar um namorado ou uma namorada. Por quê? Porque a gente tem um vínculo com esse profissional muito grande. Até mais, né,
não tem, óbvio, não tem toda a intimidade, né? Mas eu vou abrir pro psicólogo coisas que talvez eu nunca tenha aberto para ninguém na minha vida. Tanto que a primeira vez que eu fui falar sobre o meu abuso foi para minha psicóloga. Foi para minha primeira psicóloga. E aí ela me instruiu de como comunicar isso para o mundo, de como falar isso para o meu esposo na época, de como trabalhar com essas questões. E por isso esse vínculo, né? Quando esse profissional vai embora por alguma questão, é como se você tivesse sido abandonada de novo. E a gente tem as nossas autossabotagens, né? Nossa, eu já fui abandonada outras vezes, agora eu estou sendo abandonada novamente. Para evitar ser abandonada, então eu não vou procurar mais terapia. Por quê? Porque eu estou evitando um sofrimento. Eu não quero sentir isso de novo. Eu não quero ter essa sensação de abandono. Então eu não procuro. Isso acontece até mesmo, como eu falei, eu trabalho muito com mulheres, né? Mulheres que chegam dentro do consultório e falam assim, eu não quero mais homem, não quero mais ter relacionamento com ninguém, porque homem é tudo igual. Todo homem trai, todo homem faz isso, todo homem é aquilo. Mas não, cada indivíduo é um indivíduo. E você falou, né? Por que a gente deixa de lado a psicoterapia? Justamente, saúde mental nos impulsiona para tantas outras coisas. Por esse medo. Eu tenho medo de encontrar os meus fantasmas. Eu brinco com... A primeira sessão, eu digo que assim, a primeira sessão comigo, ou a pessoa vem e me ama, ou ela não volta nunca mais. Por quê? Porque eu deixo muito claro, né? O processo psicoterapêutico, ele é dolorido. Ele é a gente se defrontar com os nossos fantasmas, com as nossas dores, com os nossos medos. E às vezes não, né? Sempre dói. Mas é uma dor controlada, é uma dor que eu sinto todos os dias. É como aquela dorzinha de cabeça. Todo dia eu tenho um incômodo na cabeça, mas eu já dei um jeito disso. Eu tomo uma Neosaldina, um remedinho e controlei. Agora, se eu procurar um neurologista para entender o que é isso, nossa, e se eu tiver um câncer? E tô ali colocando panos quentes. Exatamente. Então, o processo psicoterapêutico, ele é se defrontar com os teus fantasmas, com os traumas que a gente traz lá da infância. É buscar essa ferida toda e entender por quê. Né? Dentro do meu processo terapêutico, para eu ser a profissional que eu sou, para eu ser a mulher que eu sou hoje, eu tive que bater de frente com o meu tio abusador. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Mas eu brinco que se eu conseguir, todo mundo é capaz de conseguir. Eu confio nessa fala. Eu confio muito e até uso ela como âncora para muitas questões assim, né? E ensino meu filho também, se um consegue, outro consegue. Aí vai de você querer, né? Isso. Porque agora me veio a questão. É dolorido, né? Vai doer, mas tem que doer, tem que tirar a sujeira lá do fundo. Para nunca mais doer. Para nunca mais doer. E se nunca mais doer, a gente consegue o quê? Ser pessoa mais livre, ser pessoa mais íntegra, leve. E o ser leve não é para o mundo, é ser leve para a gente. Para a gente, só que consequentemente isso vai expandir para o mundo, né? Eu agora me lembrei, eu tô até arrepiada, mas eu usava muito preto. Preto, cores muito fechadas, assim. E isso era sempre, não era uma roupa hoje, era o meu normal, né? E agora, depois que eu tô passando por esses processos de cura, que eu sempre tô em busca, e vou voltar a fazer a terapia, porque a gente até estava conversando antes de começar a gravação do vídeo, eu comecei uma terapia com a Catiane e parei. E eu perguntei para ela por quê, mas aí já me veio a resposta e a gente já entendeu o porquê que eu tinha parado. Olha só, eu vou até dar o meu exemplo para vocês. Ela me fez uma pergunta. Raquel, você prefere continuar vindo no presencial ou queres fazer online o processo terapêutico? Aí eu disse que eu ia pensar, falei algo nesse tipo para ela, mas depois eu me travei. Eu não quis mais continuar. Porque eu me senti não importante
pelo fato dela ter me oferecido a terapia online, porque eu achava que isso era importante que ia presencial, no meu sentimento interno. E aí a gente acabou de descobrir isso ali fora, porque eu sei que eu quero continuar esse tratamento, porque é como se fosse uma musculação que a gente tem que ir para academia sempre, fazer atividade física. O nosso emocional é da mesma forma, não é? Exatamente. O processo terapêutico, ele não é para loucos. Ele é justamente para quem não quer ficar louco. Olha só. E a gente precisa falar das emoções, não precisa? Precisa conversar, precisa entender o que está se passando. Dentro de um setting terapêutico, o indivíduo ele vem e ele é um ambiente que não tem julgamento, ele não tem credo, não tem, o que eu vou falar para a Catiane, meu Deus, o que ela vai achar de mim? Eu não acho nada, é a verdade do paciente, é a verdade daquele meu cliente. Então assim, Catiane, eu gosto de preto, tranquilo, como que você vai usar o preto? Entende? É encontrar a melhor forma para esse indivíduo se sentir bem. Não é o julgamento. E às vezes, assim, a gente pensa, né? A gente escuta muito. Tomando um cafezinho com a minha amiga, a minha terapia. Não. Por quê? Porque dentro do processo terapêutico, com um profissional, nós vamos dar ferramentas. A questão do julgamento. O que a minha amiga vai achar? A amiga vai conduzir com base no conhecimento dela, com base nas crenças, nas emoções dela. O processo terapêutico, ele é do indivíduo. Por quê? Eu digo que tudo na vida tem uma consequência, né? Escolher ficar ou escolher ir tem uma consequência. Só que essa consequência, ela é pro paciente, não é pra amiga, não é pra psicóloga. Então, o paciente tem que ter sabedoria que a escolha que ele fizer, a consequência é dele. E é isso que, às vezes, nós não estamos acostumados. Por quê? Porque a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Eu fiz isso porque a minha mãe disse que era para eu fazer. A minha amiga me indicou isso. E sendo que a fala deveria ser o qual? Fui eu quem decidi fazer isso. Exatamente. Não foi porque me indicaram. Não, até podem ter te indicado, mas foi você que tomou a decisão. A escolha é nossa. Uhum. A decisão da nossa vida, ela precisa partir da gente. E eu preciso assumir isso, porque foi uma escolha minha. Agora me veio muito forte essa questão que você trouxe aqui, que eu acho bem importante pontuar, e até vou colocar nas legendas aqui, ó. Essa questão das postagens nas redes sociais. Tomar um café com a amiga é um processo terapêutico. Isso me dá a sensação de que eu estou deixando a vida me levar. Eu não estou olhando com os olhos da clareza as questões que eu estou vivendo. E posso estar repetindo ciclos sem me dar consciência disso. Porque, eu vou tomar um cafezinho. Mas aí passam 2 meses, passam 6 meses, passam 1 ano, eu estou repetindo o mesmo ciclo, eu não evoluí, eu estou reclamando das mesmas coisas, estou vivendo as mesmas situações. Porque eu estou só indo lá e tomando um cafezinho, tirando uma foto, né? Claro, matando a saudade de uma amiga, isso é muito bom. Mas eu não estou trabalhando de fato as minhas questões. É isso? O cafezinho não substitui o processo terapêutico, ele é fundamental. Mas ele não substitui o processo terapêutico. Entendi. Então agora, vamos levar para uma outra linha. Você está trabalhando então hoje o teu nicho, teu foco de trabalho são mulheres que passaram, principalmente mulheres que passaram por traumas? Isso. Isso. E esses traumas podem ter sido na infância, pode ser uma separação, que não deve ser um processo muito fácil também, né? E aí você trabalha também com uma linha de profissionais da psicologia. Isso. É isso? Então, entrando nesse caminho, lá na tua faculdade, como que foi essa graduação? Como foi você estar fazendo a graduação quando você descobriu que você passou por agora com consciência, que passou por um abuso, né? Sendo tão criança, né? Como que você conseguiu finalizar essa graduação? Qual foi a tua dificuldade de se confrontar com isso? E na própria graduação, no dia a dia, como estudante de psicologia, poderia contar pra gente como que foi esse caminho? Então, eu decidi a psicologia numa viagem em família, né? Foi com a família do meu ex-esposo.
E chegando lá, a gente conversando e tal, uma das minhas cunhadas, ela disse, Kátia, por que tu não faz psicologia? Nossa, eu te vejo tanto acolhendo pessoas. E eu disse, pois é, boa. E nessa época, eu estava cursando o primeiro semestre de contábeis. E, gente, eu odeio contabilidade, odeio. Porém, fui fazer, dava dinheiro, né? Então, e meu irmão mais novo, ele também é contador. Então pensei, minha família, eu sou a única mulher da família inteira. Então os meus 2 irmãos são de exatas. Eu pensei, devo ser também. Só que não sou. Eu sou total de humanas, né? Eu brinco que com os meus irmãos tudo é. E comigo depende. Depende do clima, depende do tempo, depende. Cada um depende. E aí larguei contábeis e fui fazer psicologia. E eu achei muito engraçado que no primeiro semestre de faculdade todo mundo fala os porquês de estar cursando. E todo mundo sempre assim, porque eu tive problema com o filho, e aí eu fui fazer psicologia, eu fiz terapia quando eu era criança, eu gostei muito, então eu quis fazer psicologia. Aí eu pensei, meu Deus, eu devo ter alguma coisa de errado, eu não tenho problemas, né? Eu vim aqui porque eu preciso ganhar dinheiro, e é uma graduação que eu vou ajudar pessoas e vou ganhar dinheiro. E eu fui muito julgada quando eu decidi largar contábeis e fazer psicologia. Todo mundo disse assim, meu, Kátia, tu tem noção do que tu tá fazendo? Psicólogo não ganha dinheiro. Tu vai trabalhar com o pior do ser humano, porque todo só vai ouvir problemas o tempo inteiro. E eu pensei, putz, é verdade, né? Mas segui. E no 5º semestre foi quando as minhas questões vieram, né? Porque aí a gente estuda muito mais a fundo a saúde mental, porque nos semestres iniciais a gente vai estudar genética, fisiologia, vai estudar estrutura do corpo e depois a gente vai estudar a alma do corpo, né? Então foi aí que veio as minhas questões e aí eu comecei a conversar com uma professora e aí comecei a fazer terapia. Então, desde então, eu fui me conhecer e dentro do estágio, eu consegui ver que trabalhar e potencializar pessoas é muito além de uma profissão. É conseguir tirar pessoas que não conseguem se ver, não conseguem ver o potencial que elas têm como indivíduo, como seres humanos. Por exemplo, no meu último semestre de faculdade, eu atendi uma senhora que não era senhora, é uma mulher de 52 anos, e ela estava toda franzida, toda acamada, digamos assim, como ser humano. E na 5ª sessão, ela olhou para mim e disse, doutora, hoje eu consigo passar um batom, hoje eu consigo me olhar no espelho e me ver como eu sou, a mãe que eu sou, a mulher que eu sou. Ela nunca tinha trabalhado porque o marido pedia para ela ficar em casa cuidando da família. Então ela entendia que ela não tinha valia no mundo, ela só era uma mãe. E gente, ser uma mãe a gente sabe que é muito além, né? Uma dona de casa é muito mais exaustivo. E ela começou a enxergar. E ela olhou para ela e disse, a minha família não funcionaria se eu não estivesse aqui. E aquilo foi o gás que eu tive para olhar para a minha vida e dizer, eu estou no lugar certo. É isso mesmo. Então, assim, trabalhar dentro do consultório é cansativo? Demais, demais. Por quê? Porque a gente trabalha com a dor, com a negligência, com o abuso, com o sofrimento. Porém, quando a gente vê que o indivíduo consegue sair desse lugar e consegue se enxergar como ele verdadeiramente é, eu brinco que assim, ninguém veio para o mundo para ser pisado ou para carregar correntes. Eu digo que nós, quem tem filhos, ninguém coloca um filho no mundo para ver ele sofrendo. Então por que a gente aceita essa migalha que o mundo oferece? Todo mundo veio para brilhar, todo mundo veio para prosperar, todo mundo veio para ser feliz. E o profissional de saúde mental tem o poder de mostrar isso para cada um,
Então, por isso que hoje eu estou na psicologia e por isso que hoje eu ajudo profissionais, psicólogos e recém-formados para conduzir. Por quê? Porque quando você é recém-formado, tu não consegue ver a amplitude. Por exemplo, documentação, né? A gente entende que quando eu saio da faculdade eu tenho que ter uma salinha, uma mesa e um lugar para atender sigiloso. Não, ele é muito mais além. Por quê? Porque nós somos um profissional, né? Nós somos uma empresa. E o que uma empresa precisa? Tem toda uma parte legal por trás, né? Toda uma parte legal. Nós temos um regimento, tem um código de ética, tem uma documentação que a gente precisa ter, a gente tem um pacto com esse cliente. Então, é dessa forma que eu auxilio também os profissionais recém-formados que entram para o mercado de trabalho, que querem clinicar e querem ajudar pessoas, mas não sabem como começar. E eu conduzo eles a conseguir ajudar. Olha só, isso é muito bacana saber. Como, eu fico pensando, como que um profissional, agora falando do lado profissional mesmo, psicólogo, como que esse profissional lida se ele atende um paciente que cometa um suicídio ou que está nessa questão de querer tirar a própria vida? Qual é a postura desse profissional? Como ele consegue lidar com essa situação tão delicada? Eu acredito que, assim, ser psicólogo a gente tem que vir com um dom e crer em algo maior, né? Em crer que nada na vida acontece por acaso. E eu brinco que desde que eu comecei a ser psicóloga, a atuar como psicóloga, Deus tem colocado pacientes na minha vida e pacientes desafiadores, né? Porque logo no início da minha carreira, eu estava atendendo já há 3 anos um paciente muito jovem, de 33 anos, e ele vem de um histórico de tentativas de suicídio. Antes de vir para o consultório, ele tentou suicídio 6 vezes. E eu sempre comentei com a família dele, nossa, ele vai tentar de novo. Por quê? Porque ele tinha uma fala muito específica, né? Ele nunca trabalhou, né? Porque ele não conseguia se enxergar nesse mundo. E a fala dele é que quando ele estava no quase morte, ele sentiu uma plenitude tão grande, como se ele tivesse sido abraçado por uma nuvem e tido um conforto que ele nunca havia sentido aqui na vida. Então, assim, gente, alguém que tem uma fala dessa, que aonde eu não estou confortável, mas num lugar que eu quero chegar, que eu quase cheguei, lá é uma plenitude de paz e tranquilidade, é óbvio que eu vou procurar aquele lugar, né? Então, ele era um paciente que ele não saía de dentro de casa, ele gostava de cozinhar, ele não estava mais cozinhando e com o processo terapêutico, ele voltou a cozinhar, ele voltou a sair com os amigos, ele voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, só que ele tinha essa fala. E eu comentava com os pais, olha, ele vai tentar o suicídio, eu preciso que vocês acompanhem. Por quê? Porque dentro do processo terapêutico, 50 minutos, uma vez por semana, é pouco para acompanhar um indivíduo, né? Para acompanhar uma pessoa. E aí os pais falavam, não, Kate, nossa, ele tá muito bem, ele já tá saindo para caminhar com o cachorro, ele sai para fazer uma caminhada com os amigos, ele vai visitar um amigo na casa dele, então tá tranquilo. E ele tinha uma premissa, que o suicídio, ele não podia violar o corpo dele, ele não podia mutilar o corpo dele. Então ele tentou os suicídios com medicação e cheirando gás de cozinha. Só que a mãe sempre pegava ele quase lá. E teve um dia que ele saiu e ele marcou 2 consultas com 2 psiquiatras diferentes e pegou medicação, receitas com esses 2 profissionais. Foi numa farmácia, comprou medicação, foi numa outra farmácia, comprou medicação. Foi para casa, falou para a mãe o quanto ele amava a mãe dele e tomou a medicação e não acordou mais. Então, como profissional de saúde mental iniciante, eu me senti perdida.
Eu disse, meu Deus, o que eu fiz de errado, onde eu errei? Eu podia ter ajudado e eu não consegui ajudar. E aí foi onde eu me culpei durante um bom tempo. E aí me questionei, será que eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Porque eu não consegui salvar uma vida. E não é sobre salvar uma vida, é sobre salvar várias. Porque essa vida já estava ali. Era uma decisão dele. Ele ia fazer cedo ou tarde. Mas é acolher essa família que ficou, principalmente. E olhar além disso, né? É salvar tantas outras. Nós, seres humanos, a gente tem uma problemática muito grande que a gente olha para o problema. A gente não olha para a solução. A gente olha para aquilo que faltou. A gente não olha para quantas vidas a gente conseguiu ajudar. Então é sobre isso. Não é sobre o que aconteceu de errado, mas é sobre todas as outras. Que estão sendo salvas, que foram salvas e que estão sendo salvas, né? E uma das coisas que a mãe dele falou, ela me agradeceu muito. Então, assim, não é que eu potencializei ou não é que eu fiz algo de errado, mas ele ia fazer isso. Ele já estava decidido. Ele já estava decidido. E aí vem até pegar esse gancho da questão de olhar. Você entende que você tem um problema para ser resolvido, mas não focar no problema. Focar em todas as ferramentas positivas que você tem para resolver essa situação. Exatamente. É isso, né? É. E aí, até me veio agora a questão usar isso como uma âncora, né? Uma âncora de, quando está vindo a autossabotagem, já recorrer a esse recurso. Usar as ferramentas que tem na mão para resolver essa questão. E também a fala, talvez sendo mudada de problema para desafio, né? Se usa muito agora desafio, né? Então é isso aí. Tudo tem solução. E são desafios que a gente pode estar ultrapassando e cada desafio ganho vem uma recompensa, né? E isso fortifica o cérebro, não é mesmo? Com certeza, com Uau. certeza. É como se, eu brinco que é como se fosse um jogo de videogame que a gente fosse subindo etapas e matando os chefões. Então, manda dopamina para o nosso cérebro, né? E quanto mais eu conquisto, quanto mais eu consigo suprir esses meus desafios, mais eu quero mais eu vou atrás, mais desafios eu busco. Eu me lembrei agora que quando eu estava numa situação de estado depressivo muito forte, e isso já casada, já com meu filho, tendo uma estrutura já, né? Então, hoje eu consegui sair da cama. Aí tomava meu banho, ia fazer algumas tarefas, mas eu já ia fazendo triste, porque eu pensava, não adianta, amanhã eu vou estar de novo triste. Eu não olhava para aquilo que eu estava conquistando. Não, eu consegui sair da cama. O que mais que eu vou conseguir fazer? Eu olhava ainda para a falta. É um ciclo vicioso do cérebro, parece, Exatamente. Né? A gente não consegue olhar para aquilo que está... O Mindfulness, ele traz muito isso, né? Que é você estar presente no momento presente. Hoje eu estou triste, ok. Mas amanhã é outro dia. Hoje eu estou feliz, ok. Então vamos aproveitar. A gente tem uma tendência a catastrofizar tudo, né? Eu escuto muito dentro do consultório, ai, Kátia, tá tudo bem, então daqui a pouco vem uma coisa ruim. Uau. Gente, o normal é estar bem. Óbvio, nós oscilamos em coisas boas e em coisas ruins, mas o normal é eu estar bem. E não triste, né? Exatamente. A gente tem uma tendência realmente a catastrofizar, a entender que eu não sou merecedora. E aí vem o olhar para dentro da gente. Por que eu não sou merecedora de estar feliz? Por que eu não sou merecedora de ter um carro confortável, de ter uma casa confortável, de ter um marido que me ama, de ter filhos? Muito bom. Essa fala aí ela é uma base para a gente, pelo menos eu, né, como mãe, eu uso muito essa fala com o Luiz, né? Mãe, eu quero isso, me dá isso. Eu digo, filho, você merece tudo de bom e de melhor.
porém nesse momento a mãe não pode comprar, mas a gente pode projetar para futuramente comprar. Vamos traçar um plano para fazer isso. Então eu trago muito essa consciência para ele, que ele é merecedor, né, de coisas boas. Às vezes ainda está um pouco distante aquele algo, isso falando em questões mais materiais, assim, né? Mas está um pouco distante, mas é possível. E também tento trazer a consciência para ele de que ele também já pode se movimentar para começar a conquistar as coisas que ele quer, né? Sim, A questão financeira, digamos. Estruturar essa saúde financeira, digamos assim, esse conhecimento sobre o financeiro, sobre eu ter controle do meu dinheiro, isso já pode começar desde muito pequenininho. As crianças ganham mesada, o que elas fazem com essa mesada? Porque se eu der para o meu filho tudo o que ele quiser o tempo todo, e as datas? E o aniversário dele? As coisas acabam perdendo o sentido, entende? Eu tenho tudo que eu quero a hora que eu quero. Deixa de ser especial? Deixa de ser especial. E quando eu cresço, eu entendo que o quê? Eu quero ter tudo que eu quero a hora que eu quero. E a gente sabe que a vida de adulto não é assim, né? A gente não tem tudo que a gente quer a hora que a gente quer. Então, como é que eu fico? Se eu não me frustro quando eu sou criança, que adulto que eu vou me tornar? Entendi. E a frustração não é que, pronto, a partir de agora eu não vou dar mais nada para o meu filho porque ele tem que se frustrar. Não, não é sobre isso. É sobre ter controle. É sobre ter saber dominar o que pode e o que não pode. E até agora me veio e saber que também a maior ferramenta de todas, independente das finanças, somos nós mesmos o maior recurso, né? Então, se eu me apego muito no físico, que é muito importante, a gente ter a estrutura financeira e as coisas físicas, né? Mas saber que eu, primeiramente, sou a ferramenta mais importante do meu desenvolvimento, que podem me tirar tudo. Que sempre eu vou estar completa, eu ainda consigo reconstruir e recomeçar. E o aprender a dizer não para um filho, ele também é uma forma de amor. Por quê? Porque o não, ele faz com que a criança crie mecanismos para se desenvolver. Eu não tenho aquele carrinho que eu queria, mas então o que eu vou fazer? Eu vou criar mecanismos, eu vou trabalhar, eu vou vender um docinho na escola, eu vou guardar minha mesada para eu ajudar o meu pai e a minha mãe a comprar aquele carrinho que eu quero. Agora, se eu der tudo que o meu filho quer, quando que ele vai exercitar? A busca é muito importante, a gente se desafiar, porque daí a gente sempre vai querer acordar instigando. Oba, o que eu tenho para hoje? Um exemplo, né? Nós empreendedores, né? Se nós tivéssemos tudo o tempo inteiro quando criança, qual é o mecanismo que eu teria hoje para conseguir cliente? Eu ia sentar aqui na mesa e esperar o meu cliente bater na porta, porque eu sempre tive tudo. Não tendo isso, eu vou criar mecanismos para buscar os meus clientes. Eu vou criar repertório, eu tenho já um repertório. Eu tenho que dar conta. É uma busca ativa mesmo, né? Exatamente. As pessoas se colocam em movimento e isso vai fazer com que ela... que as coisas fluam, né? Não que caia do céu. Apesar de que a fé também é importante, né? Com certeza. A fé, ela é fundamental, né? O ser humano, ele é formado por corpo, mente e espírito. É uma tríade, né? Então, assim, se eu não acredito em nada, e fé, gente, eu não tô falando sobre Deus, eu não tô falando sobre religião. É crer em algo superior. É acreditar que vai ficar melhor, que vai dar certo. É crer no espírito, crer em mim, crer na árvore, mas crer em alguma coisa, entende? Mas até em falando de fé, eu, por exemplo, já tive questões muito paralisantes nessa questão de Deus, no caso, né? Eu acredito em Deus, mas eu sempre me peguei naquela, é a minha vontade ou a vontade de Deus? E daí tu fica nesse impasse e fica às vezes presa numa crença. E isso o psicólogo também, o profissional da saúde mental, ele vai conduzir para que a pessoa consiga se libertar dessa crença e se movimentar sem deixar de acreditar naquilo que para a pessoa é importante, né? Então, eu já escutei muitos comentários de uma depressão é falta de Deus.
Gente, olha a responsabilidade que uma fala dessa tem. Então, se eu já estou com depressão e alguém me diz que eu ainda tenho falta de Deus, que eu não creio o suficiente, a minha depressão vai aflorar ainda mais. Por quê? Putz, eu já estou dando tudo que eu tenho e mesmo assim não é suficiente. Por que eu estou aqui? Então, é um julgamento muito sério. E aí eu falo das religiões, de algumas religiões, e não é a igreja, são as pessoas da igreja. Né? Porque a igreja é um objeto inanimado, só está lá. Mas é o julgamento das pessoas. Essa fala, ela é perigosa, na verdade, né? Muito perigosa. Uau. Porque a depressão, a gente sabe que é uma questão hormonal. Ela não é uma questão de, é falta de alguma coisa. Fica a reflexão, né? Porque tudo que a gente fala, diretamente ou indiretamente, está influenciando as pessoas, né? Então, quando a gente tem uma fala, cuidar muito com essa fala. Né? E procurar um profissional. A fala, ela diz sobre uma crença minha, né? Ela sobre aquilo que eu acredito ser uma verdade absoluta, não aquilo que a pessoa está passando. Entendi. Sobre o meu julgamento de vida. Né? Porque às vezes assim, a pessoa já vai muito à igreja, já crê muito em Deus, já acredita muito em algo, mas ela está depressiva. Então ela precisa de um acompanhamento profissional. E às vezes implica até em medicação. Que aí, no caso, é o próprio psicólogo que vai... Não, psiquiatra que vai... Mas o psicólogo indica é melhor você buscar ajuda também com remédios no psiquiatra e a gente continuar o tratamento terapêutico. As duas coisas, elas andam muito em conjunto, né? Um trabalho psiquiatra com a medicação e o auxílio com um profissional de psicologia. Por quê? Porque às vezes assim, vamos pegar um caso de uma depressão severa, onde a pessoa não consegue nem sair da cama. Ela precisa da medicação para potencializar que ela tenha ânimo para sair. Quando ela sai, quando ela está medicada, ela precisa entender o que levou ela, quais comportamentos levaram ela a uma depressão. E a depressão, ela não tem cura, né? Ela ameniza, mas ela não vai ter cura. Então, a pessoa pode vir a ter depressão. Então, ela precisa identificar quais são esses comportamentos que levaram ela à depressão, quais são esses gatilhos. E é isso que o psicólogo vai auxiliar, a entender quais são esses gatilhos e mudar o comportamento. E lá na faculdade, né? A gente parou, acho que ali na parte dos estágios. Essa parte do estágio, como que, no caso, você era estudante ainda e começou a fazer estágio. Daí, claro, um professor deve estar monitorando ali o atendimento, é isso? Na verdade, nós somos supervisionados pelos professores, né? Então a gente faz o acolhimento, faz o atendimento com o paciente e tem uma monitoria com esse professor. E aí esses atendimentos vão praticamente até o final da graduação? Vão. Eu tive uma paciente que depois que eu me formei, ela quis vir pagar para buscar o atendimento. Então ela foi minha paciente ainda durante uns 3 anos depois da minha graduação, depois da minha formação. E depois de formada, me formei. Me formei, agora eu vou para o consultório, né? Aí, então, você não teve essa, digamos assim, esse outro profissional... O suporte, né? O suporte que te daria agora o respaldo. Olha, Catiane, é bacana você seguir essa linha, começar por aqui, cuida da documentação e tudo mais. Porque a faculdade, eu entendo que ela dá um geral em todas... Em vários pontos, né? Mas depois chegou no mercado de trabalho, caiu na terra, né? É você por você mesmo. Então, a graduação, ela te dá uma pincelada de várias abordagens, né? A psicologia, ela é muito diversificada, né? Tem a psicanálise, tem a cognitivo-comportamental, tem a Gestalt, vai para muitas linhas, né? Então a gente estuda muito isso ali, estuda sobre a documentação também.
só que não te prepara para o mercado, para abrir uma clínica, para abrir um consultório, para atender, quais documentos tu precisa que esse paciente tenha, né? Até para você estar precavido. E eu simplesmente fui atender, né? Com a cara e com a coragem. Então, com o passar dos anos, eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui fazendo cursos e fui entendendo que a gente precisava ter um documento, que não é só um consultório, não é só ajudar pessoas, é uma empresa. E para uma empresa funcionar, a gente tem que estar amparado legalmente também. E aí, hoje, eu auxilio esses profissionais a estar amparados. E isso é muito sério, né? Porque eu me formei em gastronomia e na faculdade, claro, a gente aprende todos os pontos que existem, mas quando você vai estagiar dentro de um restaurante, você vê que muito da teoria não se aplica na prática, não funciona. Seria lindo se funcionasse, né? Tudo redondinho, amarradinho, mas na prática, no dia a dia, aconteceu aqui um imprevisto, eu vou ter que adaptar e aí você cai de paraquedas ali naquele mercado, né? Na vida real. Então aí esses perrengues todos tivesse que ir passando para daí agora conseguir estar auxiliando esses profissionais, então. Exatamente. Então, assim, como eu te falei, né? Muitos casos complicados vinham vindo, tá, e o que eu faço com isso? E aí é onde eu fui estudar. Um psicólogo, para ele ser bom, ele tem que ler e ele tem que estudar o tempo inteiro. A graduação nunca é o suficiente. Então, depois que eu me formei, eu peguei uma linha e fui estudar aquela linha. Que hoje eu sou uma psicóloga cognitivo-comportamental, né? Que a gente estuda que o quê? Nós somos baseados em comportamento aprendido e eu reproduzo esse comportamento. Então, eu tenho que entender qual é o comportamento que eu estou tendo que me causa desconforto e causa desconforto para o meu meio e modificar ele. Só que 50 minutos de terapia uma vez por semana é pouco para mudar esse comportamento que às vezes eu trago de uma vida inteira, que eu aprendi lá com a minha mãe, com meu pai, entende? Então é todo dia uma vigia de pensamentos, uma vigia de comportamento. Eu já fiz terapia com a Catiane, né? E daí eu sei a resposta. Mas eu vou perguntar para ela porque vocês não sabem. Quando um paciente vai no consultório, vou consultar com a Catiane, já que 50 minutos por semana é pouco para se mudar um comportamento que está me fazendo mal, tem alguma tarefa, tem algo que eu possa fazer depois do consultório para estar dando manutenção nesse comportamento? Então, eu dou tarefinhas de casa sim, e eu cobro as minhas tarefinhas de casa, porque como eu falei, né, 50 minutos é pouco. Por quê? Porque eu identifiquei o meu problema, e agora? Eu tenho que fazer uma manutenção dele dia a dia, porque nós somos comportamento aprendido. Não adianta eu identificar e o que eu faço com ele? Eu vou modificar. Então, sim, eu dou tarefinhas de casa. A repetição, ela é muito boa, né? Pra gente aprender uma atividade. Ela realmente é ela que vai fazer a diferença, né? É um conta-gotas que lá no final vai fazer com que a medicação funcione. Exatamente. Totalmente. Eu faço uma analogia a andar de bicicleta, né? Quem anda de bicicleta não subiu um dia na bicicleta e começou a sair empinando. Então a gente subiu uma vez, deu uma pedaladinha, alguns com rodinha para auxiliar, rodinha de apoio. Aí foi tirando a rodinha. Então é gradativo, é pouco a pouco, é dia a dia. E normalmente eu falo também que o quê? Não adianta se cobrar. Ninguém muda, ninguém busca o seu ideal de um dia para o outro. O seu ideal, ele é gradativo, ele é pouco a pouco. Por quê? Não adianta eu, sedentária, decido que eu quero ser fitness e quero ter músculos. Se eu for uma vez para a academia, eu não vou sair de lá bombada. Eu tenho que ir todos os dias, no mínimo 4 vezes por semana. E ter uma frequência, né? Cuidar de alimentação,
cuidar daquilo que do consumo do álcool, fazer atividade física. É um conjunto, né? É um conjunto. A saúde mental também é um conjunto. Nós temos um casal de amigos nosso, né, que ele faz terapia já tem um tempo e, inclusive, ele já ganhou alta, né? Mas ele não aceita. Ele diz que para ele faz tão bem que ele quer continuar, né? Ele não precisa já, né? Tá liberado, tal. Não, mas eu quero continuar. Tem isso mesmo? A pessoa quer continuar? Tem. E daí não é um apego assim, não é, digamos assim, qual é o termo que eu posso usar? Como se fosse uma bengala, né? Isso. Eu uso não, né? Mas eu tenho a minha psicóloga porque ela me auxilia, entende? Tem que cuidar muito, né? Por quê? Porque o processo terapêutico, ele pode ser usado também como uma muleta, né? Eu não sou capaz de dar conta da minha vida sozinha. Mas o inverso também é muito bom. Por quê? Porque, como eu falei, eu faço terapia há mais de 15 anos já, né? Então, mas Catiane, tu vai toda semana? Não, eu vou em momentos pontuais. Porque a partir do momento que eu resolvi as minhas questões, eu brinco que assim, quando a gente vai buscar terapia, a gente tá com esse problemão, né? E quando a gente resolve esse problema, vem vários outros pequenininhos. Então eu vou resolvendo pouco a pouco esses outros pequenininhos, entende? O processo terapêutico, ele é isso, é uma autodescoberta, é potencializar questões. Eu resolvi a minha questão do abuso da infância. Tá, e agora? Pô, eu quero ser uma profissional muito bem remunerada. O que eu preciso trabalhar? As minhas crenças, potencialidades. Nós somos isso, né? Eu resolvi tudo que eu tinha de problema. E o que sobra com isso? O que eu quero para minha vida? Quem eu quero me tornar? Que tipo de profissional eu quero ser? Que mulher que eu quero ser? Agora até me veio essa questão. Então eu já subi um degrau ali. Passei a questão dos traumas infantis, passei a questão das crenças ali que me limitavam para atingir um potencial profissional. Passei a questão de sempre me relacionar com homem abusivo. Agora eu estou num casamento bom e meu filho está bem, meus filhos e tal. Tenho boas amizades. E agora o que eu faço se está tudo resolvido? Tem isso também, não tem? Aonde eu quero agora chegar? Quando eu busquei o processo terapêutico, eu fui resolver questões, né? Porque é muito nítido. A Catiane de 10 anos atrás e a Catiane que está aqui falando para as pessoas hoje. A Catiane de 10 anos atrás jamais imaginou que eu conseguiria fazer isso. Entende? De chegar a dar palestras, de atender pessoas, de conversar em público. Pode não parecer, tá, gente? Mas eu fui muito tímida. Muito tímida. Eu fiz teatro na infância para poder aprender a falar com pessoas, porque eu era muito tímida. E hoje eu dou palestra para mais de 100 pessoas. Olha só, isso é muito bacana ver todo esse desenvolvimento, aonde a gente pode chegar, né? E principalmente assim, para mim, né? É uma referência também de imagem, de postura que eu admiro bastante. Obrigada. Tá de parabéns. Então não é à toa que a gente escolhe também os profissionais, porque essa questão do visual, a gente tem os 5 sentidos, né? Mas a maioria das pessoas é muito visual, né? Então o comportamento da pessoa, geralmente eu tendo a querer ficar perto de pessoas como eu quero me parecer, né? E nós somos isso, né? Nós somos as 5 pessoas que a gente convive, que a gente mais convive. Então, aí a gente tem que cuidar com quem a gente convive, porque a gente é parecido com essas pessoas. A gente traz dessas pessoas algumas coisas. Bacana, então. E nessa questão ali da mentoria para... mentoria? Da mentoria para profissionais que estão saindo agora de uma graduação de psicologia, por exemplo. Como que eles fazem para te contactar, para fazer
não é esse auxílio, né? É um auxílio, né? Vai auxiliar o profissional a entender melhor o caminho que ele pode traçar para se desempenhar cada vez melhor como psicólogo no mercado, né? Então, tem meu WhatsApp, né? Tem o consultório, tem as minhas mídias sociais. Só me procurar que eu tô aqui para esclarecer e para tirar dúvida de quem vier. Tá ótimo, então. Catiane, tem mais uma fala que se eu não perguntar... A minha irmã, eu perguntei, mana, tens alguma pergunta para a psicóloga? Aí ela falou, sim, como que eu faço para adentrar, entender melhor, melhorar a minha comunicação com o meu filho? Que o filho dela tem 17 anos hoje, né? Então, ele já é mais... tem mais liberdade, digamos assim, né? E às vezes, claro, tem aquele problema de a mãe ainda quer que siga algo, né, dentro da educação ali que ela fornece e tudo mais, e ele já tem outros pensamentos. Como que faz para adentrar nesse mundo do adolescente? Essa fala da mãe com o adolescente, que às vezes é doída, traz conflito, né? Então, quando eu recebo algumas mães dentro de consultório, sempre vem uma fala, né? Ah, mas doutora, eu cuido do meu filho, eu sempre criei ele como um amigo, a gente sempre falou tudo e aí de repente ele se fechou. Ele é nosso filho, ele não é nosso amigo. Ele sempre vai ser filho. Então esse vínculo, essa ligação de amizade, ela vai ter durante um período. Então é muito natural, né, que em algum momento da nossa vida o filho ele vai se fechar. Vamos pensar assim, né? Vocês falaram tudo para os pais de vocês o tempo inteiro? Não. Então, por que eu quero cobrar do meu filho que ele fale tudo? Entende? Então, assim, tem um relacionamento muito aberto, mas o se conhecer e entender que eu também tenho limitações, de que em alguns momentos esse meu filho, ele não vai abrir coisas que são sigilosas dele, que são pessoais dele e que são medos dele, é se conhecer e entender que isso vai acontecer. Não significa que o meu filho está indo para um caminho ruim, mas significa que talvez esse filho não queira decepcionar esse pai e essa mãe com medos que ele tem. Então ele não vai abrir tudo. Entendi. Como eu trabalho muito com adolescente, essa é uma fala que predomina. Eu não quero decepcionar o meu pai e a minha mãe, por isso eu não falo. É porque os pais tendem a já, como eles educaram numa linha, eles tendem a querer que o filho venha nessa linha, né? Isso. E os filhos têm vontade própria e são muitas vezes diferentes da dos pais, né? E entender justamente isso, que a gente cria esses filhos, eles não são posse nossas. Eles são criados para o mundo. E eu confio na criação que eu dei, então se eu confio, eu largo. Entendi. E o adolescente que às vezes está com um comportamento inadequado, muito repetitivo, e ele não quer fazer terapia. Só que o pai percebem que precisa de um auxílio que não estão conseguindo dar. Que eles sabem que o profissional vai conseguir fazer esse auxílio, mas a criança, o adolescente se fecha. Como que é a abordagem que os pais podem dar para influenciar, pelo menos na primeira consulta, para ver se o tratamento flui? Primeiro, eu diria que talvez esses pais buscarem terapia para saber como conduzir de uma forma melhor e mais assertiva essa inserção desse adolescente para um processo terapêutico. E assim, não necessariamente só a terapia, né? Mas tem inúmeras formas de esse adolescente se soltar. Entende? E tentar buscar um profissional para auxiliar e entender. Então, não dá para generalizar, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Saindo das exatas, cada caso é um caso. Tudo depende, né? Depende. Então, é importante que o pai vá à terapia, passar o que está acontecendo, e aí sim, esse profissional, no caso você, vai conduzir
a melhor forma de instigar o Isso. adolescente a vir para o consultório? Eu atendo uma mulher já madura, de 54 anos, e ela disse, Kati, eu queria muito que meu filho fizesse terapia, porque é autoconhecimento, é buscar, é sair daquela caixinha que o mundo coloca a gente. E aí eu pedi para ela assim, olha, eu vou te indicar alguns profissionais e leva ele nesses profissionais, né? Ele é um adolescente de 10 anos, eu acho que ele tá, 10 ou 14 anos, e cada um vai ter uma forma, vai ter uma tratativa diferente. E dali, pede para ele escolher o que ele quer. E foi o que ela fez, ela seguiu esse caminho e ele escolheu o processo terapêutico, ele escolheu um profissional e tá fazendo. Então, assim, às vezes dá variedade para ele. Entendi. E daí, no caso, se esse adolescente escolhesse, você poderia atender a mãe e o filho em separados momentos? Poderia. Pode ter esse vínculo familiar? Eu digo que tudo depende, né? Eu passo isso para os meus pacientes, eu passo isso para os meus clientes e quem vai dizer se sim ou se não é eles. Porque eu diria que assim, você tem que ficar à vontade por eu estar atendendo a tua mãe e você entender, criar um vínculo de confiança e entender que cada paciente é um paciente e que não importa quem eu atenda, a informação de um não vaza para outro. Então, esse vínculo tem que estar muito sólido. Entendi. Entende? Eu atendo famílias, né? E dessas famílias, eu atendo a individualidade de cada um. Ah, mas Catiane, nós temos uma questão em conjunto. Então, aí eu agendo uma consulta em família e aí a gente trata aqueles pontos que foram combinados para a família. Mas, em particular, eu trato cada um individual. Eu sei que o nosso tempo está curto já, né? A gente já está finalizando, mas agora que você levantou essa questão, como experiência, até vou colocar um casal e um filho, por exemplo, que é a minha situação. Sou casada, tenho um filho. E às vezes é bem difícil a gente entrar num consenso sobre algum assunto, porque cada um tem uma vontade própria. Então isso é muito bacana, fazer esse processo. E pode ser, digamos assim, a gente precisa decidir essa questão aqui e precisa levar em consideração a opinião dos três. Nós podemos te procurar para fazer esse auxílio dessa decisão que é mais importante ali? Sim. Olha só que legal. Sim. Muito bom. Pode procurar. Então, tá. Gente, nós queremos agradecer aqui essa oportunidade, né, Catiane? Eu, principalmente, de você ter aceito o convite. Estou muito honrada com isso. E até a gente se conheceu através da Rafaela, no Mulheres de Honra, né? Foi muito bom essa conexão. Até, inclusive, hoje mandei um áudio para a Rafa para fazer o convite para ela vir aqui também, que agora legal. Em novembro. E no mês de valorização da vida, a bandeira amarela, você quer deixar algum recado para as pessoas? Quero. Pessoas, vivam. Vivam e busquem a plenitude. Ninguém veio para o mundo para carregar correntes, para carregar amarras. Nós, apesar de tudo que a gente viveu, apesar de todos os nossos traumas, a gente consegue se libertar, a gente consegue ter uma vida mais tranquila e a gente consegue trabalhar essas potencialidades. Uau! Então, pessoas são o maior valor que nós temos nessa vida. E foi através de pessoas que hoje eu tenho amizade com a Raiza, com o Maurício e com o Maurici, aqui nesse estúdio tão lindo, que é o Maurício Fotografias. Os nossos filhos se conheceram e têm uma amizade, estão construindo essa amizade. Eu conheci a Rafaela Sena através de uma mentoria e através dessa conexão com a Rafaela através dessa mentoria também conheci várias outras mulheres maravilhosas e homens também, que hoje são nossos amigos. Conheci a Catiane através de um evento da Rafaela. Faço terapia com a Catiane. Hoje a Catiane está aqui falando pra gente no mês de valorização da vida. Então, tudo é sobre pessoas, né, Catiane? Nós somos conexões, né? O tempo inteiro a gente está se conectando com alguém. Hoje eu conheci 3 novas outras pessoas do qual eu não conhecia. Então, é sobre isso, sobre pessoas, sobre como nós tratamos um ao outro e como a gente se trata.
E agora a gente vai fazer um hi-fi. Obrigada. Obrigada. Foi bom, né? Muito legal.